capítulo 14. Diz assim, aleluias, capítulo 14, versículo 7. Aleluias, Deus está neste lugar, que bom estarmos aqui, meus irmãos. Que bom ouvirmos a voz de Deus. Como é bom a gente vir à casa do Senhor. Como é bom a gente ouvir esses louvores, essas palavras nos renovam, nos fortalecem, nos dão um pouquinho de vigor para ir um pouco mais. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. No versículo 8 diz assim: se envelhecer na terra a sua raiz, aleluia, se morrer no tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como as plantas. Aleluias, glória a Deus. A gente lê esse texto que Jó, ele passa numa situação difícil. A gente sabe que a história de Jó, o homem mais rico de toda a terra, e ele perde os seus bens, ele perde tudo quanto tinha. Lá no livro de Jó, ainda no capítulo 1, você vai ver Jó dizendo assim: olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E a gente, ao ver o contexto do livro de Jó, você vai ver que mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações complicadas, nós podemos entender que ao lado da caminhada, Deus não quer que a gente perca o foco. Deus não quer que a gente perca a esperança, que diante das adversidades, que diante das lutas, que diante das provações, Ele sempre está com a gente dizendo assim: olha, há esperança para você, tem esperança ainda, eu estou contigo. E a Bíblia diz que Jó, ele teve um momento de muita dificuldade, ele teve um momento de muita tribulação, mas a gente vê escrito aqui no livro, no capítulo 14, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e se na terra envelhecer, a sua raiz brotará. A palavra de Deus nos diz que há esperança para a árvore que for cortada. Se pegar uma árvore, pegar o tronco e colocar no solo, a sua raiz vai brotar e vai florescer. O que a gente traz para nós nesta manhã? Que Deus, Ele lida, primeira coisa que a gente aprende nesse texto, que Deus lida com situações elevadas demais para a compreensão da mente humana. Como entender os nossos irmãos aqui, idosos, né, já com a idade um pouco mais além, e louvando e cantando e glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo assim: olha, há esperança, tem esperança, há esperança para você. E Ele diz assim: olha, Jó, ele perde tudo quanto tinha, e em um dado momento ele percebe a sua ruína. Mas ao observar a natureza, ele escreve assim, olha, ele nota assim, olha, ao cheiro das águas brotarás. Ao cheiro das águas. Aí me faz lembrar do Salmo 46, que diz assim, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Tem um rio. Os rios que alegram a cidade de Deus. Existe um rio que corre neste lugar, nesta manhã. Salmo de número 1, no versículo 3, ele disse assim, olha, pois será como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.
Vale a pena. Vale a pena temer ao Senhor. Vale a pena ter uma caminhada com Deus. Vale a pena ir até o fim. Porque você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E quem é esta água, irmã Deriana? É o Espírito Santo. Quem é esta água? É Jesus que está aí do seu lado dizendo: não temas. Não temas que eu estou contigo. Tá difícil, vai um pouco mais. Persevere um pouco mais. As adversidades vêm, vai um pouco mais. Aí no Salmo 46, no versículo 10. Para você que entrou aqui assim meio que turbado, Jesus fala assim, olha, o salmista escreve assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí o salmista fala assim, olha, vinde. Ele faz um convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Mas aquietai-vos e sabei que eu sou um Deus que estou cuidando de você. Eu sou um Deus que tem te trazido até aqui. Há esperança para você. Há esperança para nós. O contexto é difícil. O contexto político, social, econômico, a pandemia, tanta coisa difícil. Mas nós sabemos que Deus, Ele está no controle. E a Bíblia diz, lá no livro de João, no capítulo 11, lá no versículo 35, que Jesus chorou. Ele chora quando ele chega até o túmulo de Lázaro. Ele disse assim, Lázaro. Aí a irmã de Jesus fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala assim, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória. É para que meu nome seja glorificado. Presta atenção. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, por uma enfermidade. E nessa semana eu ouvi testemunho de gente sendo curada neste culto, irmão Alcione. Tem gente falando assim, Deriana, eu estou sendo curada. Aleluia. E eu glorifiquei a Deus. Porque às vezes a gente pensa que a enfermidade é só exterior. Mas muitas vezes é na alma, é no coração. E Jesus está aqui. Os rios do Senhor estão aqui nesta manhã para curar a sua alma, para entrar em seu coração, para te purificar, para curar e para dizer assim, eu quero trazer novamente vida, eu quero trazer novamente aquilo que pode te dar esperança. Não deixe os teus sonhos morrer, ainda há esperança. Se Deus tem um grande projeto com você, permaneça. Davi, lá no Salmo 37, no versículo 5, ele diz assim, olha, fui moço, agora estou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isto é promessa, tome posse dessa promessa nesta manhã. Ele disse assim, olha, eu nunca vi, presbítero Ricardo, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Presta atenção, a bênção de Deus é para você hoje. Foi no passado para os nossos pais, é para nós hoje e será para os nossos filhos, para os nossos netos no futuro. Diga hoje, nesta manhã, os meus filhos são celeiros das bênçãos do Senhor. A bênção vai acompanhar, a bênção de Deus vai seguir, a bênção de Deus vai continuar, porque há esperança. Aí a gente vê que Abraão, ainda na sua velhice, a Bíblia diz que Abraão creu e foi imputado por justiça. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz que Abraão, ele creu, ele saiu para uma terra sem saber para onde ia. Isto é fé. Isto é fé na caminhada. Isto é fé sem andar com Deus.
Deus faz uma chamada a Abraão. E Abraão já era idoso. Como é que vai ter um bebê nessa situação? Sara estéril, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que vai brotar, vai nascer. Talvez você perdeu a sua esperança nesta manhã, mas o Espírito de Deus está aqui nesta manhã dizendo assim: olha, para aquilo onde você perdeu a esperança, para aquilo onde você colocou um ponto final, eu coloco uma vírgula. Vai ter continuidade. Vai ter continuidade. Os teus sonhos ainda estão de pé. Os meus projetos ainda estão de pé. Os teus sonhos, os meus propósitos ainda não morreram. Não morreram. Aleluias. Livro de Êxodo, no capítulo 3, a gente vê a chamada de diaconisa irmã Leomi, de Moisés. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés, ele estava lá no deserto. Ele fica 40 anos, o menino do bercinho. O menino que já nasceu na sentença de morte. Deixa eu te dizer, Moisés já nasceu assim, olha, vai morrer. Se for menino, manda, a ordem é, mata o menino. Não é isto? E a Bíblia diz que Deus teve um plano especial na vida de Moisés. E a Bíblia diz que ele foi criado, ele ficou 40 anos no palácio, com toda a riqueza, com todas as regalias. Mas depois de 40 anos, ele teve que fugir para o deserto. E a Bíblia diz que estava Moisés cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E ali no deserto. E Deus diz assim: Moisés, vai lá, meu filho, tira o meu povo do Egito. Aí Deus fala com Moisés, ele fala assim: olha, Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e tire o povo de Israel de lá? Quem sou eu? Moisés tinha ficado 40 anos no palácio e 40 anos no deserto. Já estava o quê? Com 80 anos. E aí você fala assim. Aí teve um dia desse que eu ouvi de uma pessoa me dizendo assim: Adriana, para com isso. E eu ouvi dentro da minha casa: 40 anos, você já está velha, minha filha, para com isso. Projeto para quê? Sonho para quê? Mas eu ouvi, mas eu disse assim: Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe de todos os meus sonhos, os meus projetos. Ele sabe. E se Ele te deu um sonho, Ele vai cumprir. Ah, não, tá com 40, tá cansada, tá idosa, tá velho, não tô não. O Senhor me revigora. Ele me renova a cada manhã. Eu sinto o renovar de Deus a cada manhã na minha vida. Meus irmãos, se o Senhor não estivesse comigo, eu não faria tanta coisa que eu faço de segunda a sexta. Vocês não têm noção. Se quiserem me acompanhar, me acompanhem um dia. Que bênção. Mas eu falo, Júlia, eu termino o dia falando assim: obrigada, Senhor, eu consegui cumprir tudo aquilo que o Senhor cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor designou para mim. E eu fiz bem. Fiz com excelência. Trabalho material, como mãe, como esposa, como filha, como funcionária, como profissional. Eu fiz bem, que é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Chegou no 40, chegou no 50, tá cansado por quê? O Joel está aqui com 86, não parou ainda. Glória a Deus. E a gente entende, meus irmãos, que Moisés, ele recebe aquela chamada. Ele fala assim: quem sou eu para cumprir esse chamado? Aí Deus fala assim: olha, certamente, Moisés, eu serei contigo. Porque quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama para um projeto, Ele vai com você. Ele vai dizer assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aí, a gente vai lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 3, diz assim: olha, vocês, a quem eu tenho sustentado, que foram concebidos, e eu tenho carregado desde o nascimento no colo,
mesmo na sua velhice, sou eu aquele que te susterá. Existe um Deus. Isaías 46, versículo 3 e 4. Ele fala assim: desde o nascimento eu estou cuidando de você. Desde o nascimento eu estou te segurando pela mão. Mas mesmo na sua melhor idade, eu vou te suster. Existe um Deus cuidando de você. E aí fica uma reflexão para nós. Aonde a gente tem deixado os nossos fardos? Aonde a gente tem deixado as nossas preocupações, as nossas tribulações, as nossas angústias? Jesus, ele fala assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixe os seus fardos aos pés de Jesus nesta manhã. Comece a sua semana, comece o seu domingo deixando aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: olha, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Para levar as nossas enfermidades, para levar as nossas dores. A Bíblia diz que bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Aí o livro de Lamentações, ele fala isso lá no versículo 3. Ele fala assim: olha, bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Epa, é forte. Receba. Aguarde em silêncio o que Deus vai fazer. Aguarde em silêncio. Tenha esperança. Mas não aguarda falando com A, B e C, não. Fala para Jesus. Eu aprendi isso, minha Eunice. Estou aprendendo a ficar quieta. Estou aprendendo a falar com Jesus. Aprende a falar com Ele os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios e a sua dor. Que tem gente que vai chegar para você, irmã Elisângela, e falar assim: isso não é para você, não. De cara já vai te desanimar. Isso não é para você, não. Mas preste atenção. Se Deus colocou no seu coração, é para você, sim. Tome posse da bênção. Mas aguarde, ó, em silêncio. Eu já vou concluir a minha palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 4. Gente, a Bíblia é grandiosa. Eu vou lendo Bíblia, eu vou na diretora da vida. Negócio doido, fantástico. Olha bem, capítulo 14, capítulo 40. Versículo 28 diz assim: olha, é um negócio lindo. Eu vou encerrar a minha palavra com esse texto. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa, Ele não se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Olha aqui que Jesus fala: Ele dá força, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Existe um Deus nesta manhã renovando as nossas forças. Existe um Deus dizendo assim: olha, subirão como águias. Oh, aleluias. Águia voa longe, águia voa alto, águia voa acima da tempestade. A tempestade está aqui, ela está voando acima. É assim que Deus te quer. Deus te quer, não te quer. Eu li um livro, pastor Jorge Linhares falava assim: águia ou galinha? A galinha, ela olha para o chão. A galinha, irmão Catone, ela cisca coisa podre, ela fica o tempo todo olhando para o chão. A águia não. A águia voa acima. A águia olha para cima, tem uma visão muito ampla. É isso que Deus te chama. Deus quer renovar nesta manhã. Deus quer nos renovar para termos visão de águia. Para termos visão. Eu quero orar por você nesta manhã. Fique de pé. Eu quero orar para que haja cura, para que haja uma nova visão,
para que haja um novo renovo. Deus, eu sei que o Senhor pode usar. Eu sei que o Senhor pode te curar. Eu sei que o Senhor pode renovar nesta manhã, trazendo cura, trazendo unção do teu Espírito Santo, Pai. Jesus, os irmãos que aqui estão, aquele que nos ouve na rede social, Senhor, aqueles que estão acamados, hospitalizados nesta manhã, Senhor, traga força, traga renovo, traga sustento, traga, Senhor, novos sonhos, traga esperança, Senhor. Deus, e aquilo que for impossível, que não seja impossível, porque a tua palavra nos diz que para o Senhor não há impossibilidade, Deus. Deus, renova-nos nesta manhã. Traga um rio do teu Espírito Santo a nos envolver nesta manhã. Que os rios que correm do trono de Deus possa nesta manhã nos envolver, Senhor. Possa trazer vida, trazer alegria e trazer paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Que Deus nos dê um dia de bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. Que seja sobre todos nós a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus. Seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.